realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu sei que tu és o Deus do impossível, do início. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Cante com fé. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és um Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Completando a nossa oração de hoje, é a passagem de Mateus capítulo 7, no versículo 7, diz assim, se vocês até conhecem essa passagem bem, diz o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Eu vou depois continuar, mas quero parar por enquanto. Essa passagem vem bem nos esclarecer que nós temos que pedir. Então essa conversa que às vezes querem nos enganar e dizer assim, que não precisa pedir, Deus sabe tudo, não precisa, que você só fica pedindo, que grupo de oração só fica pedindo, que grupo de oração fica escrevendo no papelzinho para pedir as coisas, que só pede, e pede porque o Senhor diz que é para a gente pedir. Nós não estamos inventando. O Senhor diz, pede, busca, bate, que o Senhor vai escutar, que a porta vai se abrir, o Senhor vai ajudar. É uma palavra que Ele está dizendo, não faça isso, eu quero que vocês me peçam as coisas. Eu desejo que vocês me procurem para pedir. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é pedir mesmo a Deus. Cada situação que a gente possa passar, a primeira coisa que tem que fazer é pedir a Deus que venha e que resolva e que ajude, seja lá o que for. E o inimigo, ele começa a tirar isso de nós, ele começa a nos enganar,
achar que não precisa pedir. Você só tem que estar com Deus. Você não precisa ir pedir. Fica nos enganando. E vai nos enfraquecendo. E nós começamos a não viver essa fé. Porque eu só vou ver se eu recebi quando eu peço. Eu peço e depois vejo que Deus me escutou. E isso deixa a minha fé e o meu coração forte. E a minha cabeça também fica forte. Então eu me torno uma pessoa com mais fé. Ao passo que se eu não pedir e deixar tudo acontecer, o diabo vai nos enganando. E nós vamos ficando cada vez mais fracos. Porque não conseguimos resolver as coisas, não conseguimos sair daquela situação. O diabo põe gente para mentir para nós. Escutamos mentira de Satanás, falando que não é possível, que não vai acontecer, que não vai dar certo, que é para você desistir, que é para você não fazer mais nada. O diabo faz isso, ele põe gente, ele não vem falar com a voz dele, porque ele não pode. Ele usa humano para falar isso para nós. E nós é que temos que escutar e falar, não, eu tenho fé no poder de Deus. Mesmo que todo mundo diga que não, eu vou falar, não, Senhor, com o Senhor não é assim não. Com o Senhor pode acontecer sim, pode mudar tudo. Está entendendo? Cutuca a pessoa do lado e fala, está entendendo bem isso aí? Porque o diabo usa um monte de humanos e de circunstância para nos tirar a fé e a gente ficar derrotado. Ao passo que se nós nos mantivermos com Jesus, Ele faz o milagre e Ele também, se tiver que mudar, Ele vai falar, muda, faz outra coisa, mas vai ser diferente, não vai ser derrotado, porque o que o diabo faz é derrotar, pôr a derrota na pessoa, e ela então vai perdendo a sua fé, e aí ela põe a culpa em Deus, e fala assim, foi Deus que quis, foi Deus que, coitado de Deus, né? Culpado de tanta coisa que Ele não quis, que Ele não queria que acontecesse, e as pessoas pondo a culpa em Deus, como que fosse Ele que dominasse tudo. Não, Deus não faz nada disso, Deus quer que a gente peça. Se Ele fala para nós pedirmos, é porque Ele quer nos atender, Ele quer mudar as coisas, e mais ainda, Ele só pode mudar muitas das coisas se a gente pedir, porque quem está vivendo aqui na terra somos nós, quem está na tua família é você. Se você não pedir, meu irmão, ninguém mais vai pedir para você, é a tua história, ninguém vai mais nem ligar para você, é a tua vida, a tua família, é você que tem que pedir, e o Senhor quer que peça para Ele mudar. Então é um grande engano até dentro das próprias religiões, falando que não, fica quieto, aceita, aguenta. Não é isso que o Senhor fala não. Ele fala, não aceita, pede, porque se fosse para aceitar, Ele ia dizer para você não pedir. Pede, bate, até que você seja atendido, não desista de pedir. Aí então, Ele fala, porque eu quero ajudar você, eu quero fazer a bênção na sua vida. Está entendendo? Por isso, a gente, como grupo de oração, a gente tenta ensinar isso para as pessoas, escreve no papelzinho, pede, vamos fazer vigília, vamos fazer campanha, vamos pedir, essa é a nossa saída neste mundo, porque quando eu peço aqui na terra, digamos assim, você pede pela tua família, essa oração sobe até Deus, e Deus pode derramar a tua graça. Se ninguém pedir, não vai acontecer nada, e vai continuar tudo igual mesmo, e falando ainda que a culpa é de Deus, como se Deus fosse culpado, porque ninguém está fazendo nada, ninguém está pedindo a Ele, porque na hora que você começar, Ele vai escutar a sua oração, é isso que Ele está falando, e não vai te dar o mal. Por isso que eu falei para você, pede um milagre, mas não pede qual milagre você quer, deixa Ele fazer, porque às vezes a gente se concentra tanto em uma só coisa, que perde de outras coisas boas estarem acontecendo. Então a gente também tem que deixar que o Senhor realize, porque Ele não te dará o mal, Ele vai te dar o bem, aquilo que vai ser bom para a sua vida, é isso que Ele está falando. Se você que é ruim sabe dar coisa boa para o teu filho, você sabe como tem que dar para o teu filho, você sabe que você não pode dar para o teu filho, quem é mãe aí sabe, que você não pode deixar o teu filho viver à custa de Coca-Cola e chocolate,
que eles adoram, mas ele não pode viver desse jeito. Então você tem que dar aquelas coisinhas ruins que eles não gostam, espinafre, brócolis, coisas verdes que tem a cor que eles odeiam. Então, mas você sabe que aquilo é bom, e depois ele entende que é bom. Então Deus faz isso. Às vezes ele não vai só ficar dando Coca-Cola e chocolate, que não vai ser bom. Ele vai te ensinar, mas no fim você vai ver que foi a melhor coisa que ele fez. Você vai entender. Por isso que às vezes a gente fala, mas eu pedi e não entendi. Calma, continua pedindo, porque você vai entender o que ele está fazendo. Às vezes não entendemos naquele exato momento, mas vamos entender o que ele está fazendo, porque ele tem o bem maior para cada um de nós. Mas com certeza, peça. Não sabe o que pedir, não tem importância, pede sem saber. Pede o que tiver na sua cabeça, pede o que você precisar. Cutuca a pessoa e fala, pede bastante a Deus, pede tudo que você puder pedir, não deixa de pedir. Aprenda a resolver as coisas rezando. Quando chegarem para você e falar que está tudo acabado a sua vida, as coisas dentro da sua história lá, sei lá o que acontecer, você vira e fala assim, não está não, porque eu vou pedir para que Deus mude a situação. Está entendendo? Nem que for a situação pior que seja, você vai falar, não, eu vou pedir, porque Deus pode mudar tudo. Você tem que tomar uma postura de vida, está entendendo? É uma decisão que você tem que tomar de viver. É essa a tua fé, é essa que você tem que decidir viver. Não estou falando só aqui no grupo de oração, isso aqui é para todo dia, para todas as coisas da sua vida, tudo que a gente passa. É hora, às vezes você tem que parar e falar, não vou deixar isso me atingir, eu vou pedir a Deus. Eu vou pedir a Deus. Aí os outros vão falar que você está maluco, né? Porque às vezes eles falam isso para a gente. Não, mas só resolve as coisas assim. Eu respondo isso. É desse jeito que eu resolvo as coisas. Quando as pessoas falam para mim, é só assim rezando, né? Eu falo, é rezando mesmo. Hoje as pessoas não falam mais porque elas veem que acontece, então elas param de falar. Na hora que começar a acontecer os milagres, vão parar de falar de você também. Mas primeiro tem que começar. Então, cutuca o seu irmão e fala, começa. Pode começar. No versículo 12, que eu quero falar também, quero aprofundar um pouquinho então, não quero ficar só em pedir. No versículo 12 e 13 até o 14, fala assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Bom, agora estou entrando quis continuar para esclarecer uma coisa. Devemos pedir pelas nossas vidas e pelas coisas que passamos. Mas na sequência ele fala assim, o que você quer que faça para você, faça para os outros. Isso implica em não peça o mal para ninguém. Porque daí você está incorrendo num outro caminho. Não peça o mal para os teus inimigos. Não peça o mal para os que fazem o mal para você. Não faça o mal para ninguém e não peça o mal para ninguém. Estou fazendo questão de falar isso porque eu já vi muito cristão falso fazendo oração contra os outros. E eu quero dizer que isso é gravíssimo. Aí você perdeu toda aquela graça que você tinha de pedir. Porque você está então na mão do diabo. Quando você começa a pedir para acontecer o mal para os outros, você está na mão do diabo daí.
E eu já vi muito cristão passar para a mão do diabo aqui. Já vi muitos. Quando você mistura, então cuidado. Peça o bem. Nunca o que você não quer que faça para você. Não seja instrumento do diabo na oração. Porque quando você pedir o mal, você está pensando que é Deus que está te ouvindo, né? Mas o diabo também está te ouvindo. E aí o diabo que vai tomar conta da tua oração. Então é um perigo. Existe esse perigo porque eu já vi isso acontecer. Muitas vezes. Com as pessoas. Um engano. Quando eu começo a pedir o mal, que o mal aconteça para o fulano, cuidado. Eu só peço para a minha vida. Está entendendo? Eu quero o bem para a minha vida e vou pedir o bem para a minha vida. A vida do outro, o problema é dele, né? Não quero saber da vida dele. Não quero mal para ele. Nem que ele tenha me feito muito mal. Quando ele me faz muito mal, eu viro as costas e deixo ele para lá. E eu não vou fazer oração do mal. Está entendendo como é perigoso? E aí, então ele fala assim, né? Cuidado, porque a porta é estreita. Não seja enganado. Não faça oração para o diabo também. Não peça nada para os outros de ruim. Não queira se vingar com a oração, porque eu já vi muita gente pedindo vingança na oração. Não peça vingança na oração, porque você vai estar sendo instrumento de Satanás. E depois que você cair na mão do diabo, meu filho, aí vai ser duro, hein? Aí para sair da mão dele vai ser duro, porque é o que eu vejo com as pessoas. Cuidado. Reza para a sua vida. Eu sempre falo para minha família assim: para de olhar a vida do outro, senão você não cuida da tua. Cuida da tua vida. Reza para você, cuida da tua vida. Deixa do outro lá em paz. Senão você pode correr riscos de julgamento e de achar coisas e de pedir coisas que não deveria. Então cuidado, cuidado. Tanto que fala assim, no versículo 15: guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Eu vi uma situação muito clara, estava assistindo aquele domingo, que de certo vocês também assistiram, da votação do impeachment lá. E não sei se vocês repararam, né, teve um momento que foi lá um pastor, e ele ergueu a mão e profetizou contra um monte de coisa. E eu fiquei olhando e eu falei assim: servo de Satanás, por que ele está amaldiçoando os outros? Porque ele é um servo de Deus, está amaldiçoando os outros que não concordam com ele? Se o outro não concorda com você, o problema é dele. Você não amaldiçoa jamais, porque senão você entra na mão do diabo. E o diabo engana, e está cheio de gente fazendo de conta que é de Deus e não é. Então presta atenção nas coisas, cuidado, né? Porque tem um perigo nisso também. O diabo sabe, ele engana, né? Ele engana as pessoas. Muitas pessoas vão enganadas. Cuidado, você tem que pedir o poder de Deus, os milagres, para que a gente construa um mundo melhor, não para que o outro que não concorda comigo seja destruído, mas para que o mundo fique mais cheio da graça de Deus, para que Deus salve mais pessoas, para que o mundo fique mais agradável para a gente viver. É por isso que nós precisamos orar, mas não para o outro ser destruído, jamais. Quero dar esse alerta para você. Mesmo que a pessoa tenha te feito um monte de coisa, você perdoa, vira as costas e esquece a pessoa. Inclusive eu aconselho: esquece. Não volta para trás, não tenta ser amigo de novo, que não vai dar certo. Vira as costas e vai embora. Nem fica rezando pela pessoa, porque pode ser que você incorra em coisas mais graves, porque o coração fica machucado, né? E o diabo age assim na vida da gente. Então, Deus quer nos abençoar, Deus quer fazer milagres, mas Deus quer que a gente seja cristão verdadeiro nessa terra. Convido o teu irmão a ser um cristão verdadeiro aqui na terra, cheio do poder de Deus, desse que fala aqui, que são poucos os que tem. Que a gente consiga isso, amém?